O Palmeiras ganhou 2 campeonatos brasileiros. O Botafogo entregou. Tá. Pipocou, né? Foi. E o Palmeiras arrebentou naquele jogo de virada 4-3. 4-3, foi. Agora o Botafogo tá pipocando de novo, que foi o jogo contra o Criciúma. Aí o Palmeiras vai jogar contra o Juventude, mete 5, faz em 7 jogos, 19 pontos, se eu não estiver errado. Nos últimos 10 foram 10, só empatou 3 7 vitórias e 3 Então, empates. dá uma olhada a grandeza do Corinthians. Quer colocar lá? Vamos lá. Aqui não dá para enxergar. Isso. Dá para sonhar a comparação dos números do Palmeiras dos anos de título brasileiro com Abel Ferreira. Pontos, 81 em 2022, 2023, 70. O que está entre parênteses é o que tinha na rodada de agora, né? 2024, 60 pontos. Vitórias, 23, 20 e 18. Olha só, já tem 18 em 2024. Olha que gols marcados, 51 já. Gols sofridos só 33... Não. Melhor defesa 23, e melhor ataque. Olha, 23. Melhor defesa e melhor ataque. Se o Botafogo não ficar esperto, eu vou queimar a língua e o Palmeiras vai ser campeão. Veloso. Palmeiras é a melhor defesa e o melhor ataque da competição já. Está a 1 ponto do Botafogo. Esse final de semana tem um confronto aí contra o Fortaleza, que está ali em terceiro lugar. Aí já chegou até a liderar a competição. Hoje é terceiro e uma vitória do Palmeiras já praticamente elimina o Fortaleza, que era um dos candidatos. E aí fica só Palmeiras e Botafogo Tem o confronto também no Allianz Parque. E tem o confronto na 36ª rodada no Allianz Parque. E o Botafogo, que está no meio dos jogos aí da Libertadores também. Semifinal de Libertadores, né? E vai pegar no final de semana o Bragantino, Por que que está você acha que o a 2 pontos. Desculpa te perguntar, que eu interromper você. Fala. Você vê, saiu da Libertadores e saiu da Copa do Brasil. Saiu. A maioria dos times... O próprio Palmeiras passou por isso ano passado. Não, mas esse ano não. Esse ano não. Por que disso? Eu acho O que o Abel fez? Esse pra ano... mim é o Rafael Veiga. É porque também sobrou só o Brasileirão. Não, né? mas independentemente disso, a maioria eu cai. acho que... Não perdeu um jogo, Veloso. Não, 10 jogos, 7 vitórias. Isso é como o Nicola brincadeira, falou, 3 velho. empates. E um aproveitamento impressionante. E tá jogando bem. Então eu acho que nesse final de semana o Palmeiras tem a chance de tirar um dos concorrentes. E aí, se o Botafogo enroscar ali com o Bragantino... Tirar o Fortaleza e depois tira o Botafogo e nada de braçada até o final. Vai pro título, vai pro terceiro seguido. Então, vamos lá, fala pra mim, Souza. Virou realidade, não é mais... Não pode... A gente não pode questionar mais. O Palmeiras chegou. Chegou. Não sei. Esse aí, de qual título é que tá aí, que eu não sei? Então vamos lá, 2022 com o Gustavo Scarpa, que por sinal jogou muita bola ontem. Foi o melhor no jogador jogo do do Galo. campeonato. Tem aí os gols do Galo também daqui a pouco pra gente colocar o Daverson aí. O que eu pedi pra você pegar, Léo? Você pegou o que eu pedi? Pediu, Léo? O que é o Ricardinho ou o Léo que tá falando comigo? É que eu pedi pra pegar o Daverson metendo o pau em mim aí, vou colocar aí, vou dar moral pra esse menino, porque ele joga muita bola. Se eu falava no passado que com 11 pontos o Palmeiras ia ser campeão, como é que eu não vou falar agora com 1? Realidade, Não é virou muito louco realidade. isso? E outra coisa, quem tá atrás de Botafogo não é qualquer time. É o bicampeão, o atual bicampeão. E exerce uma pressão muito grande no Botafogo. O Botafogo sabe que não pode errar. E é acostumado a ganhar, né? E não pode errar. Com o Palmeiras, você não pode errar, não pode dar oportunidade. Você não pode dar oportunidade pro Palmeiras. Deu oportunidade pro Palmeiras. Eu acho que não é nem pro Palmeiras, pra mim. Eu acho que a instituição tá acima de tudo. Mas o Abel Ferreira, eu acho que ele consegue fazer isso com os jogadores de uma maneira excepcional. E o Palmeiras tem uma coisa, ano passado foi o Hendrick e esse ano é o Estevão. Verdade. Quem fez a diferença no passado? Olha, e o Fluminense só ganhou a Libertadores porque o Abel errou em relação ao Hendrick. Senão o Palmeiras ganharia a Libertadores e o Fluminense não ganharia. E pode ver, os jogos que o Veiga oscilou bastante, não estava o Estevão. O Estevão em campo, ele puxa a responsabilidade, sobra espaço para Veiga, sobra espaço para todo mundo. Então é um cara diferente. O Palmeiras tem isso já desde dos anos atrás aí. Jogadores da base que têm feito a diferença. Esse aí 2022 também? Vamos passar. Esse é o 2022. Para você, 2022, quem foi o cara? Foi o Scarpa. Para você? Scarpa. Pode ser Scarpa. Para mim, Scarpa também. Scarpa. 2023, quem foi o cara? 2023. Foi o Rafael Veiga, pô. Foi o Veiga. Pra mim, Foi com o Hendrick na reta Não, final. mas o Veiga foi muito melhor que ele. isso. Para mim, o Hendrick. O Veiga, quem tá sendo o melhor cara pro Palmeiras? Veiga. Estevão. Vocês pensam assim. O Estevão é o vice-artilheiro do campeonato e o maior assistente, com 17 anos de idade. O que esse moleque tá fazendo Não é importa a idade, jogador não, do quem joga campeonato. bola não importa. Pra mim, o que importa é o que o Rafael Veiga tá fazendo nos últimos jogos, está fazendo esse ano. Graças ao Rafael Veiga, o Estevão tem a liberdade de jogar mais à frente. O que você pensa? Pode falar aí em relação ao Palmeiras. As duas próximas rodadas são muito importantes pro Palmeiras. A gente tava falando, né,
10 jogos sem perder, ele só não vence o Flamengo fora, o Internacional fora e o Red Bull Bragantino fora. Todos empates. E agora ele tem o Fortaleza, que é o terceiro, e o Corinthians na Neoquímica Arena numa segunda-feira. O jogo foi... Dia 4, né? Isso, dia 4, às 8 horas da noite na Neoquímica Arena. Então, assim, Vamos fazer os donos da bola lá. É legal. Se o Palmeiras emplacar 2 vitórias nesses jogos, pra mim o Palmeiras vai sagrar campeão. Uma coisa que o Souza falou que é verdade, ele tinha pensado nisso, viu? Com 11 pontos eu falava que o Botafogo ia ser campeão. Com 1 ponto, não dá, né? 1 ponto com o jogo Não, entre eles com na 1 casa do ponto e Palmeiras. ainda você tem aí o confronto. O confronto. Acho que não vai dar. Acho que o Palmeiras ganha o tricampeonato de E com novo. o Palmeiras focado só no chegou, brasileiro né? também, né? Os caras chegou. Os caras chegaram. Os caras chegaram, irmão. Esquece. Eu tava torcendo tanto pro Botafogo, mas eu acho que é impossível. O secador quebrou. Não, eu não tava nem secando. Não, sinceramente, eu não sou uma pessoa que gosta de secar as coisas. Eu não sou esse tipo de... Eu acho que o Palmeiras eu tava pode torcendo subir pro... esse final de semana. Tava torcendo pro Botafogo ganhar o título, no passado perdeu, o Botafogo é um clube maravilhoso, a estrela solitária. Olha o jogo Mas acho que só. dificilmente vai perder o título do Palmeiras com 1 ponto só. O Souza matou. O jogo da 11 virada. pontos, né? O jogo da da virada. virada, esse foi do ano passado, ó. Né? E ainda teve o pênalti que o Tiquinho Uma das perdeu e maiores que o Everton pipocadas pegou. da história do futebol Não, mas foi brasileiro. bonito o jogo, né? Espetacular. Maravilhoso. Espetacular. Isso só não aconteceu, pipocada, não aconteceu na Libertadores esse ano, porque a bola resvalou na mão do Gomes. Do Gomes. Porque senão tinha virado. Se não tinha virado também, tinha virado. verdade. Nossa, e aí ia ser Tinha virado. Tava entendeu? 2 a Nos últimos 0. Tava 2-0. Empatou e o Gomes fez o terceiro. Exato. E a Sai bola perdendo. Saiu Palmeiras- perdendo sai aí o perdendo, Palmeiras. né? Dentro do Allianz Parque. Então, meu irmão, um abraço pro Gaiteiro. É tricampeão brasileiro, Parmeira. Com 1 ponto só, esquece. Vai derrubar o Fortaleza, derruba o Botafogo. Mantém as vitórias aí de casa. Tá com quantos pontos? 60? Faltam 8? 8. 8 vezes 3, 24. Vai fazer 78 pontos. Acho que é por aí. Perderia 2 jogos. 76, por aí. 77, 78 pontos, vai fazer o Palmeiras e o Palmeiras vai se sagrar tricampeão, que por sinal o último foi você, né, Souza? É. Que ano 6, foi? 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Eu fiz o jogo em Brasília. Brasília contra o Goiás, não é? Foi contra o Palmeiras. Vou torcer contra, mas desacreditar. Passo aqui, outro ali e o caminho vai sendo seguido como no ano passado. O Botafogo quer mudar o rumo do trajeto. O Palmeiras não quer deixar, quer o tricampeonato consecutivo brasileiro. Mas como te disse, vamos jogar um jogo de cada vez. É isso que nós nos focamos, é isso que nós controlamos e não pensar naquilo que vai acontecer no futuro, porque senão, se andarmos a pensar no que vai acontecer no futuro, perdemos o foco naquilo que temos que fazer no aqui e no agora, e isso é que é o mais importante, é o presente. Contra o Fortaleza sábado, o Palmeiras vai tentar manter uma invencibilidade que pode chegar a 11 jogos no Brasileiro, ainda completar o gol de número 100 na temporada e impedir que o Lion encurte a vantagem, que hoje é de 4 pontos entre as equipes, e praticamente dê adeus às chances de título. E o técnico Abel Ferreira tem que lidar com obstáculos importantes já nesta representação do Palmeiras visando o final de semana. Marcos Rocha e Aníbal Moreno, suspensos, não vão poder jogar contra o Fortaleza. Mike e Zé Rafael devem ser titulares. Essa é a minha função do treinador, pensar no jogo, não é pensar nos jogadores individualmente, é pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras. E olhar também para frente, que neste caso significa pensar no clássico contra o Corinthians. 9 jogadores estão pendurados e não podem tomar amarelo no final de semana. A lista tem o Everton, Gustavo Gomes, Vitor Reis, Rios, Fabinho e Estevão. Ainda os lesionados Murilo, Maurício e Piquerez. A boa notícia para o torcedor palmeirense é que Gabriel Menino, suspenso no último jogo, está de volta. Maurício e Piquerez trabalharam na academia e fazem transição para retornar ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro. Dedê, eu quero falar sobre o Palmeiras Bora, com você. fia. Um time que está concentrado agora no Campeonato Brasileiro e que está jogando muita bola. Loirão, tá jogando muito a bola. Falamos ontem aqui desse tempo aí que o Palmeiras tem agora para trabalhar, para descansar os seus principais jogadores. O Veiga voltou a jogar futebol. Ele oscilou dentro dessa competição e é, assim, completamente natural a oscilação, não só coletiva, mas individual, num campeonato tão difícil, tão competitivo, mas ele voltou a ser protagonista. Você tem a volta do Estevão, né? Ficou algumas rodadas fora por causa de uma lesão, não tinha se recuperado 100%, agora ele está bem, jogou também contra o Criciúma jogando bem, fazendo gol, sendo protagonista. Então, assim, o Palmeiras chega numa reta final de campeonato, a gente falou aqui antes de chamar a matéria,
Você pode torcer contra, mas você não desacredita da resiliência que o Palmeiras tem nesses momentos decisivos, Loirão. Bom, quero falar de Daverson, um ex-palmeirense que brilhou pelo Galo na noite de ontem na Libertadores. Chegando, meus amigos, edição extraordinária. Duas notícias boas, uma dentro de campo e uma fora de campo. Uma sobre patrocínio e outra sobre a recuperação de jogadores. Vamos lá, o Massa confirmou a informação do Danilo Lavieri, meu colega lá do UOL, que Palmeiras e Sporting Bet já estão próximos do acerto para a assinatura do contrato para o patrocínio Master, certo? Os valores aí, não é informação do Danilo, e sim minha, na casa de 110, 115 milhões de reais por ano, só pelo Master. Hoje o Palmeiras arrecada 81 milhões. Então a Sporting Bet convenceu a presidente Leila Pereira de que pode bancar esse patrocínio por 3 anos, 100 e poucos milhões por ano. E a volta do Piquerez e do Maurício. Maurício é uma ótima notícia, o Palmeiras vai precisar de... Tá contigo, aliás, o Abel é bonito. Tu acha? Oh. Que isso. Garrafa aqui, Estamos sendo devorados aqui no gramado do Canindé. O gramado do Canindé tá legal, pena que não dá pra mostrar porque escureceu, não vai dar leitura. Mas tá bem razoável o gramado do Canindé. E os mosquitinhos estão vindo com tudo pra cima de nós, Michele. O Palmeiras há pouco aqui no Campeonato Brasileiro Sub-17 eliminou o Botafogo, avançou pra final, busca o tricampeonato brasileiro Sub-17, assim como já é tricampeão brasileiro Sub-20 e tentará ser tricampeão brasileiro entre os profissionais, rivalizando com o Botafogo. Se o Palmeiras Sub-17 ganhou aqui no Canindé, na zona leste de São Paulo, o time profissional comandado pelo Abel Ferreira, na zona oeste se reapresentou nesta tarde, teve folga, se reapresentou, iniciou a preparação para o jogo de sábado. Allianz Parque, adversário o Fortaleza, terceiro colocado, 4 pontinhos atrás do Palmeiras. Se o Fortaleza engrossar e ganhar, cola no Palmeiras e embola tudo. O Verdão conta com os 3 pontos porque, se vencer, pode inclusive passar o Botafogo. Olha só como é que tá a tabela no sábado. O Palmeiras joga 4h30, ganhando. O Botafogo enfrenta o Bragantino às 7 da noite em Bragança. Vitória do Palmeiras obriga o Botafogo a vencer o jogo para se manter líder. Se empatar e o Palmeiras ganhar, se o Bota empata e o Palmeiras ganha, o Palmeiras assume a liderança do Brasileirão nessa reta final. O Abel Ferreira tem problemas para escalar o time, o Maurício está vetado pelo departamento médico, lesão de joelho que deve afastá-lo por algumas partidas, sai para lá mosquitinho chato. O Murilo se machucou no treinamento da semana passada, já foi desfalque contra o Juventude. Então, para essas posições, tá tudo certo. Deve jogar o Vitor Reis junto com o Gustavo Gomes na zaga, como foi já lá em Caxias do Sul. E para a vaga do Maurício, o Abel tá tranquilo porque o Veiga voltou a comer a bola. Agora o Palmeiras tem mais 2 desfalques, jogadores suspensos. Marcos Rocha, lateral direito, contestado por alguns palmeirenses corneteiros, ou não. E o Aníbal Moreno, estão suspensos, 3 cartões amarelos, brigando por essas vagas. Imagino eu, o Mike na direita, que para mim é o melhor dos laterais que o Palmeiras tem nesse momento. E para a vaga do Aníbal, de volante, deve retornar o Zé Rafael, que já foi titular absoluto do time, mas que perdeu a posição, até porque sofreu muito com dores e problemas na coluna nesta temporada, Michele. Esse é o resumo da ópera do Verdão, que, repito, está na final do Sub-17 buscando o tricampeonato, é tricampeão do Sub-20, tudo isso do Brasileirão, e pode ser tricampeão consecutivo no Campeonato Brasileiro dos Profissionais. Capaz o Palmeiras assumir a liderança no sábado à noite. Se ganhar no sábado à tarde no Allianz Parque do Fortaleza, pelo menos por alguns minutos vai desfrutar da liderança. E aí depende do Botafogo fazer a lição dele fora de casa contra o Bragantino. Falando do Palmeiras, né? O Moreno, o Rocha desfalcando aí, isso pode impactar em alguma coisa a equipe ou não? O Palmeiras tem um elenco, né, Michele? O Palmeiras não chegou aqui por apenas por um time de, entre aspas, de 1 a 11, por 11 jogadores. Não, o Palmeiras tem um grupo, tem um elenco, tem um técnico competente e tem, claro, o Palmeiras gostaria de estar em outras frentes, mas tem uma vantagem em relação ao Botafogo de estar apenas treinando de domingo a domingo e jogando apenas o Campeonato Brasileiro. É uma baita vantagem. É uma grande vantagem. Enorme. Tendo ainda como espelho
para quem é essa vantagem? Que é o Palmeiras. Exato. É um time totalmente estruturado, tem uma espinha dorsal no time, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo. E não bastasse essas vantagens do Palmeiras, o Botafogo tem um jogo já pesado aí de Copa Libertadores nessa semana e na outra semana jogo da volta com um jogo, como bem destacou o Silvestre, no caso do Palmeiras vencer o Fortaleza, que é um jogo extremamente importante para o Palmeiras, mete pressão em cima do Botafogo, Salazar. Nós temos a parte psicológica, o Palmeiras é um time muito mais preparado. O time que eu digo assim, eu não estou nem me falando da instituição, eu estou falando desse elenco. Esse elenco do Palmeiras está acostumado a decisões, a momentos decisivos, a pressão para buscar, a pressão para aguentar um adversário vindo de trás, enfim. Esse time do Palmeiras é cascudo, ele está preparado para isso. Esses jogadores estão vivendo mais uma vez um momento que eles estão acostumados. Numa diversidade, né, Salazar? O Palmeiras ele consegue, ele tem a maturidade para, por exemplo, virar um jogo. Exato. E o Botafogo, maturidade e tranquilidade. Apesar do Arthur Jorge ter espanado aí com o Kaique da Transamérica outro dia, de forma completamente equivocada, a pergunta era pertinente. Sim. O emocional, mesmo sendo um grupo diferente, o emocional, ele circunda o Botafogo. E eles não gostam, né? Porque houve esse problema do Arthur Jorge com o Kaique, um absurdo pra mim o que fez o técnico do Botafogo. E se eu não me estiver agarrado, agora nessa última rodada, depois do jogo com o Criciúma, teve a mesma coisa com o Textor. Que ele fala, essa pergunta é estúpida. E a pergunta era a mesma. Ou seja, isso incomoda. Posso lhe fazer uma pergunta? Eles não querem que fale no assunto. Posso né? lhe fazer uma pergunta? Vamos supor que você esteja escalado para fazer a última rodada do Campeonato Brasileiro e nessa última rodada o Botafogo venha a ser campeão. Você vai começar, qualquer jornalista vai começar a matéria por onde? Pela reviravolta que deu o Botafogo. Não tem como afastar. Não tem como afastar. Eles só vão apagar isso ganhando título. É isso. Só. E na matéria do título, nós somos contadores. Se ganhar, esse assunto acaba. Se ganhar, é o time da virada. Mas como será a reportagem? A reportagem, ela começa lá, na reviravolta, Michel. Lógico, não tem então, como fugir do assunto. Eles querem fugir do assunto e aí ficam atacando os jornalistas que questionam. Não adianta, vai ficar atacando, mas estamos aqui discutindo mais uma vez esse assunto. Não adianta. Mas para mim, os dois pontos chaves, isso aqui que disse o Garrafa. O Palmeiras, o elenco, com tudo isso que a gente comentou agora, ele está jogando todo o jogo descansado. Então ele tem um grande elenco, um grande jogador, um bom técnico, não sei o que, tudo preparadinho, tudo montadinho, todo mundo na ponta dos cascos em todos os jogos. E além disso, o Botafogo, além dessa pressão psicológica que a gente está citando aqui, tem a Libertadores. Que talvez seja a prioridade para o Botafogo nesse momento. Então, que difícil, né? Como é que você pode tratar isso como prioridade? Porque seria o título mais importante da história do Botafogo. Né? Poderia ser o título, deve ser o título mais importante da história do Botafogo, mas você não pode largar. Você não pode, é que nem criança pequena, você não pode descuidar do Campeonato Brasileiro. Difícil. Larga da mão para ver o que acontece. Vai ter que mesclar. O Palmeiras vai jogar, tipo, ali na última semana de dezembro, no Allianz Parque? O jogo com o Botafogo é no Allianz Parque. Os dois, aliás. O Palmeiras tem dois confrontos diretos. Um é com o Fortaleza agora e outro com o Botafogo. Os dois são no Allianz Parque. Então, assim, o Palmeiras joga descansado. O rival do Palmeiras tem que mesclar lá, tem que se dividir a atenção com a Libertadores, que também é muito importante. E, além disso, os dois confrontos diretos são no Allianz Parque. O caminho para o título, para mim, ele está desenhado. Só Botafogo ou Fortaleza podem alterar alguma coisa aí, mas sinceramente o Palmeiras E outra coisa, o Botafogo vem de um empate com o Criciúma no Maracanã. Exato, esse tipo de tropeço. Tipo de tropeço que o Palmeiras não vai cometer daqui pro final. O Palmeiras goleou, goleou o Criciúma fora aqui, de casa, né? agora o Juventude. Entendeu? Não tem condição. É uma pressão que vem forte no Botafogo, vai pegar um Peñarol que é uma camisa pesada em termos de Libertadores da América. Não pense que, o Peñarol não. Tem uma história dentro da competição sul-americana. O Botafogo tá, entre aspas, aí, maus lençóis. Vai ter que dar uma resposta firme dentro de campo. Tá em duas frentes. E aí, torcida do Verdão, o que você achou? Será que o Verdão vai ser tri mesmo? Deixa nos comentários a sua opinião. Quero saber o que vocês acham. E não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia do Palmeiras. Tamo junto!